Eu não resisti a deixar aqui uma mensagem para o senhor Gustavo, do canal Orientação Marxista, que para mim é muito simples. Gustavo, não tenha medo de largar o marxismo e finalmente abraçar a direita. Para vocês que não conhecem o canal Orientação Marxista, ele é um canal que se notabilizou recentemente aqui na internet, porque ao contrário de muitos marxistas, esquerdistas, petistas e por aí vai, ele pretende responder os principais críticos da esquerda e do marxismo dentro, ao menos, do cenário brasileiro. Então é muito comum você ver as vídeos e ações dele, vídeos do Cogos, vídeos do Alexandre de Porto, vídeos do Olavo de Carvalho e por aí vai. Mas o que eu percebo é que essa interação, sendo tomada de forma honesta pelo Gustavo, vem fazendo ele perceber coisas sobre a esquerda que não comumente os próprios esquerdistas aceitarão. Vamos discutir um pouco sobre isso. Antes eu peço para vocês aqui curtirem, compartilharem, se inscreverem nesse canal. Vamos manter esse feedback vivo. Eu gostaria de, na verdade, comentar esse vídeo tomando aqui um artigo em um vídeo dele que ele fez comentando sobre a morte de Olavo de Carvalho. O teor tanto do artigo quanto do vídeo começa com uma denúncia forte contra os principais escritores e autores de esquerda. Por quê? Ele fala que os esquerdistas estão se isentando de trazer respostas razoáveis ao povo brasileiro no que tange as movimentações intelectuais como o movimento olavista. E ele percebe que isso tem um certo grau de arrogância por parte desses intelectuais, e arrogância essa que é bastante injustificada, pois que o fenômeno Olavo de Carvalho se mostra mais importante e maior do que muito do que esse pessoal está gastando tempo por estudar. Então ele comenta claramente ali, no artigo publicado na página do PSTU, que tem muitas pessoas fazendo artigos sobre colegas de universidade cuja produção acadêmica é relevante e que no máximo será lida por 15 pessoas, se é que foi lida por alguém, enquanto ignoram o fenômeno que tange milhões de brasileiros que querem saber sobre Olavo de Carvalho, que querem talvez uma crítica bem fundamentada sobre ele, quem sabe mudar de opinião. Mas a esquerda permanece calada com relação a isso. Nessa mesma direção, eu acho que o Orientação Marxista fez uma análise super completa do impacto que Olavo de Carvalho tem no debate público brasileiro. Ele expôs que a maneira como Olavo de Carvalho pensou seus vídeos, pensou seus cursos, assim como toda a estrutura que se criou ao redor do Olavo de Carvalho em termos de institutos relacionados à divulgação do trabalho dele, editoras, youtubers, influencers e por aí vai, abrange um mecanismo de que se chamamos a guerra cultural gigantesco. Então a influência de Olavo de Carvalho não deve ser negligenciada jamais, na visão dele. E eu acho que essa foi uma das análises mais interessantes que eu vi, e eu acho que foi mais profundo do que o que grande parte dos direitistas escreveram sobre o assunto. Olavo de Carvalho, acima de tudo, foi alguém que conseguiu, através da força de sua personalidade, das suas polêmicas e por aí vai, aglutinar um grande número de pessoas ao seu redor e divulgar ideias que foram fundamentais para trazerem uma alternativa ao petismo. Se qualquer pessoa lesse, escutasse o que eu estou falando, acharia que o autor Olavete escreveu isso, mas foi o próprio Orientação Marxista na página do PSTU. E se vocês acham que isso não bastava, isso aqui até esse ponto chegamos num ponto descritivo. Mas também o próprio Orientação Marxista, ele concede que livros como O Imbecil Coletivo e muitos dos trabalhos e artigos de Olavo efetivamente comprovam que a classe intelectual brasileira era massivamente inculta, ou seja, os livros
e críticas feitas por Olavo apontam um certo fenômeno de ignorância, de burrice, de barbarismo da nossa elite intelectual. Ou seja, ele também concede essa crise que o Olavo está diagnosticando. Mas, diante de tantos elementos assim que ele vê que o Olavo tem razão sobre muitos pontos, expôs realmente o barbarismo de muitos, que é um fenômeno de grande massa, que a esquerda está ignorando completamente esse cara, a gente para se perguntar, por que a orientação marxista permanece averso ao Olavo de Carvalho? Permanece conclamando a esquerda a debater e discutir e atacar o legado de Olavo de Carvalho, ao invés dele mesmo talvez pensar em reconsiderar sua posição. Bem, ele argumenta que Olavo de Carvalho, pela própria estrutura de seus argumentos, é irrefutável. E como ele alega isso? Ele alega que Olavo constrói seus argumentos para serem rápidos e são sempre embasados em um plano secreto, uma entidade oculta, cujas fontes nós não podemos acessar diretamente exatamente pelo grau de secretude da organização. Por exemplo, quando comentamos o Foro de São Paulo, segundo a orientação marxista, é impossível avaliar se o Foro de São Paulo teve realmente essa força que teve sem documentos anexos para consubstanciar essa tese. Bom, o problema é que muitos dos artigos e muitos dos vídeos do Olavo de Carvalho naturalmente não poderiam carregar uma análise robusta desse tipo. Então muitas vezes os artigos nos indicam e nos levam a procurarmos essas fontes por nós mesmos. E em fato, a orientação marxista não esqueceu da página Mídia Sem Máscara, e a Mídia Sem Máscara chegou a publicar 800 páginas de atas do Foro de São Paulo, para que as pessoas que estavam fazendo a pesquisa sobre o tema pudessem argumentar sobre. E, obviamente, houveram intelectuais que se debruçaram sobre essas atas e que fizeram bons resumos para entender tal como funcionava, como foi o projeto, como foi aplicado, e por aí vai. Claro que não existe muita coisa viva a ser debatida, mas podemos, assim, citar, por exemplo, o livro da Graça Salgueiro, O Foro de São Paulo, em que ela explica com calminha como era o funcionamento, quando foi lançado, o que discutiu cada reunião do Foro de São Paulo. Você tem também o Heitor de Paula, que narra o eixo do mal latino-americano. E também existe uma questão ali que pode tornar essa questão de análise mais complicada de um órgão de controle direto, é que o próprio Olavo não enxerga tão somente esse órgão de controle direto, mas você pode ver que existem diversas fundações, diversas organizações e diversos conflitos de interesses que criam essa ambiência, essa situação de decadência cultural. Então é necessário que você recorra a fontes nacionais, aquelas que a orientação marxista percebeu que as editoras vêm publicando, que podem ajudar você a conectar e fazer a próprio link com relação às coisas. Por exemplo, se a gente for parar para pensar na interferência da KGB dentro do Brasil, olha, você poderia dizer que há 30, 40 anos atrás você não tinha evidências da participação da KGB no Brasil. Mas hoje, com a publicação de livros como O Elo Perdido, se não me engano, eu esqueci, acho que foi o Mauro Abrantes que escreveu isso aí, em que ele pega vários documentos da inteligência da Tchecoslováquia para mostrar operações de desinformações direcionadas ao Brasil. Também devemos mencionar o livro Desinformação, do Ladislav Bittman, que ele fala claramente um documento especificamente que foi usado na operação de desinformação aqui no Brasil, ou seja, a confissão de um alto oficial soviético. Junto a isso, obviamente, nós podemos sim analisar o desenvolvimento do PT, o desenvolvimento do Partido Comunista Brasileiro, as tentativas de golpe e revolução que tiveram aqui nesse meio período, a criação da chamada mídia nanica, que o Olavo fala muito bem, durante o período da ditadura militar. Então, você dizer que não existe uma base substancial
para se afirmar que o que o Olavo está dizendo com relação à ação de determinados grupos supostamente secretos não é verdadeira. Na verdade, meu caro Gustavo, se estiver lendo isso aí, eu acho que seria o momento de talvez você pensar em organizar a sua bibliografia acerca do assunto. Afinal, quais são os temas fundamentais, quais são os livros fundamentais sobre esse assunto? E uma boa pista para isso seria olhar as próprias notas de rodapé do Olavo, continuar seu estudo, averiguar as livrarias que você percebeu que existem relacionadas ao Olavo de Carvalho, que publicam livros sobre o assunto que podem te ajudar a ter um maior aprofundamento. Então não tema, eu sei que esse momento em que você dedicou parte da sua carreira a se colocar publicamente como orientação marxista, como também se colocar como um ideólogo do PSTU. Eu sei que é doloroso você ver uma série de evidências contrárias ao que você sempre acreditou e ter uma certa crise de consciência e no início você simplesmente dizer, nós precisamos lidar com isso. Mas talvez você pudesse se libertar dessas amarras e tomar seu tempo para se aprofundar acerca de temas fundamentais que talvez possam, de uma maneira mais definitiva, infirmar a sua posição atual. Tenha certeza que esse não vai ser um episódio de vergonha para você, muito pelo contrário, vai mostrar o tamanho da sua honestidade intelectual. Não bastando só você combater direitistas ou combater o movimento conservador, você também deve buscar e amar a verdade tal como ela é, pois só a partir da verdade nós podemos nos organizar e nos planejar para fazer o mundo um pouquinho melhor do que encontramos, né? Então era isso que eu tinha para dizer mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, por aí vai. E anuncio que eu venho postando muito esses dias aqui, então vou tomar um tempo off exatamente para poder dedicar às coisas que envolvem minha carreira, minha vida profissional. Então muito obrigado pela atenção e até